Continuar com os hinos da harpa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero, sempre quis, eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Queremos trabalhar e orar na vinha do Senhor, não é porque Deus é bom, Jesus é bom. A única certeza que nós temos da nossa vitória é que Jesus Cristo está conosco. E com Ele todas as coisas se tornam possíveis. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos torna alvo mais que a neve. Amém? Amém. Louvor 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz,
Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Cinge de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oi, glória a Deus. Lavados no sangue de Jesus, seremos mais alvos que a neve, né? O mundo aí jaz no pecado, jaz no maligno, mas quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. E a gente torna um fardo pesado por um fardo leve e suave. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E vou terminar aqui com chuvas de graça. Primeiro hino da harpa. Deus prometeu com certeza chuva de massas mandar. Ele nos dá fortaleza e rica bênção sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedimos ao Senhor, rogamos chuvas de graça, Pai. Porque se não for pela sua graça, Senhor, nós nada podemos fazer. Envia, Senhor, os seus dons preciosos para a sua igreja, para que possamos fazer a obra com excelência, Pai. Vem cada dia mais nos abençoar neste local, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Abençoa o nosso bazar também, Senhor. Traga pessoas que estão precisando de roupas, Senhor. Cada peça R$2. Meu Deus e meu Pai, para que a gente possa abençoar essas vidas, Senhor. Oh, aleluia.
Quem prega hoje? Eu ou você? Quem pregou semana passada? Acho que foi eu hoje. Você? Então, amém. Vou trazer uma palavra aqui. Eita, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não troca o pino não, porque o pino do microfone tem volume, o outro não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vou trazer a palavra aqui que está em Mateus 28. Eu quero falar hoje para as mulheres, né? As mulheres de Deus. Falar um pouco também do meu testemunho e falar às mulheres de Deus da casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 28, 8. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. Essa passagem fala na aparição de Jesus Cristo, né, para as mulheres, né, Maria Madalena e a outra Maria que foram ver o sepulcro. E o sepulcro estava vazio, né? O sepulcro estava vazio. Jesus poderia ter aparecido a qualquer pessoa, poderia aparecer aos seus discípulos, mas ele quis aparecer às mulheres. E o Senhor Jesus, ele não faz discriminação, ele não fez discriminação entre homens e mulheres. Ah, mas pastora, aumenta o microfone um pouquinho, por favor, porque o som está muito alto e o microfone está baixo. Aí, Jesus não fez acepção de pessoas, né? Ele considera homens e mulheres da mesma forma. Então, a gente passou durante muitos anos um período que a gente estava imitando o judaísmo. E eu quero te dizer o seguinte, que o judaísmo, ele não aceitou Jesus como Messias. Ele não aceitou Jesus como o Salvador. Não é? Mas Jesus veio aqui e ele deu honra às mulheres da mesma forma que ele deu honra aos homens. Mas por que ele só chamou discípulos homens e não discípulos mulheres? Porque Jesus estava em Israel, dentro do judaísmo, né? Então, já era muito revolucionária a mensagem que o Senhor Jesus havia trazendo para a sociedade. Então, se ele trouxesse apóstolas também, já era difícil de aceitação. Então, ele teve que seguir os usos e costumes da sociedade que ele estava inserida. Da mesma forma, a gente passa por um período hoje que o microfone está baixo. A gente passa por um período hoje, né, que as mulheres têm ganhando força, estão ganhando força na nossa sociedade. E o que acontece? A gente tem dados estatísticos do seguinte: 50% dos lares no Brasil, infelizmente, são chefiados por mulheres. Muitos homens já debandaram, muitos homens já abdicaram dos seus direitos e deveres como homem, como pai, né, como o chefe de família. Em estudo, o IBGE nos revela que 60% das mulheres, que as pessoas que se formam, 60% são mulheres. Ou seja, elas têm alcançado mais estudo do que ele. Mas o Senhor, ele não vê como o homem vê.
o Senhor, Ele vê o coração. E as mulheres têm se dedicado muito mais à obra. Quando a gente passa pelos locais, a gente vê que as mulheres têm se dedicado muito mais à obra do que os homens. E o Senhor não chama pessoas que querem compromisso com a obra dele. Não é? Muitas vezes as pessoas são chamadas e poucos são escolhidos, não é? Então muitas pessoas só querem ir à igreja, pegar a bênção e ir embora. E não querem o dono da bênção. Mas o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E por isso Ele tem levantado muitas mulheres para o Senhor. Eu mesma sou uma que eu não queria vir para o posto que eu estou. Eu não queria pastora, eu procurei isso durante 5 anos, não é? E quando foi fundado o trabalho aqui, o bispo, na presidente da convenção, esteve aqui, virou-se para mim e falou assim: você é pastora. Aí eu estava com a missionária, eu falei: não, pastora, não carece não. Deixa como missionária mesmo, porque tá bom assim, já dirigi igreja, já fiz isso, já fiz aquilo. E aí quando ele foi embora, eu caí doente. Eu caí doente porque eu recusei o chamado. E eu ia no médico, ia no outro, e ninguém descobriu o que eu tinha. E aí, vendo uma pregação, o Senhor lembrou de um voto que eu fiz a Deus, que se Deus me desse um casamento abençoado com um homem de Deus, eu iria pastora. E aí o que aconteceu? Eu liguei para o bispo e falei assim: bispo, eu não vou recusar mais o chamado não, eis-me aqui, envia-me a mim. E na mesma forma que Deus, que eu fiquei doente, o Senhor me tirou, né, do leito. Eu fiquei boa, fiquei curada na mesma hora. Então a gente vê assim, não são coisas que o homem quer, são coisas do sobrenatural, não é? Eu aprendi com a Dura Penas também a ouvir o vento do Espírito, para onde o vento do Espírito está soprando. E quando eu tive minha primeira clínica, eu trabalhei que nem uma condenada para conseguir juntar um dinheirinho para montar a minha clínica. E aí o que aconteceu? Soprou um vento, a minha casa foi invadida. Aí entre mudança, entre aluguel de novo apartamento, não sei o que, o dinheiro foi todo embora. Mas Deus tinha me feito uma promessa. E Ele falou que eu teria uma clínica. E aí Deus é Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então no meio daquele auge tudo que eu perdi tudo, eu consegui um contrato. E com aquele contrato, eu tive que alugar uma loja. E aquela loja que eu aluguei já veio com tudo dentro, inclusive as lixeiras. Eu trabalhei tanto na época, sabe, que eu cheguei a ter 2 convulsões por estafa. Mas não é com a força do nosso braço, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar os trabalhadores. O Senhor, né, o Salmo fala aqui, que toda resposta vem do Senhor. E não é na força do nosso braço. E a mesma forma foi quando eu fui consagrada pastora, né? Eu fui consagrada pastora, eu tive que ir para um leito para que pudesse atender esse chamado. Eu costumo dizer que escolhido não tem escolha. Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Então, amados, se Deus te chamou, se Deus te capacitou, não recuse o chamado dele. Por mais que você se sinta que não se sinta capacitada, porque Deus, Ele não capacita, não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Aí vai dizer assim: mas você é psicóloga, você é isso, você é aquilo. Eu falei assim: sim, no secular eu posso ser o que for, mas a gente está falando de Eclesiastes, a gente está falando de obra de Deus, e o espiritual é diferente, entende? O espiritual, você tem que ter o chamado. O espiritual, você tem que ter a convicção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente vem passando por aí, né? E homens e pessoas, mulheres, dizendo assim, que não têm recebido o devido valor que merece. Mas o que acontece Jesus te chamou, amado.
Jesus te chamou, e se Ele te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar. Não fica preocupada, né, com nada. Muitas vezes, às vezes eu estou aqui, eu tenho filhos especiais e, sabe, sou eu para tudo, muitas vezes, e eu me sinto sobrecarregada, mas se o Senhor me chamou, Ele vai me capacitar. A gente queria colocar um pastor aqui para nos ajudar, e acabou que veio mover a convenção, e nem isso foi possível, porque eu estava me escondendo atrás desse pastor, né? Eu queria confortavelmente, né? A gente às vezes quer ficar atrás de um homem, de um pastor, um homem de Deus, né? Mas se Deus chamou para peleja, amada, encara que Deus vai te dar a vitória. Assim como foi com Débora e Baraque, né? Eu estou aqui na frente, meu marido, né? Meu Baraque está aqui atrás, filmando, né? E a gente sabe que o homem e a mulher têm características diferentes, mas que o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar. Não turbe teu coração. Não te mandei eu, apenas esforça e tem bom ânimo. Jesus deu valor às mulheres da mesma forma que Ele deu valor aos homens. A Bíblia fala que as mulheres vieram para ser adjuntora do homem, que estariam como que diante dele, ou seja, para andar do lado. Não é para andar na frente, não é para andar atrás, é para andar do lado. E a Bíblia fala, né, que elas são co-herdeiras da graça do Senhor. Então quer dizer, são tão herdeiras quanto os homens. Então eu demorei a entender meu chamado, demorei a aceitar, demorei a me colocar na posição. Mas você vê que foi tudo o vento do Espírito que foi empurrando, não é? Que foi que as coisas acontecessem e me colocou nessa posição, me colocou neste lugar. Porque por mim mesmo eu não iria. Eu acho que ninguém, assim, se tivesse assim, quem gostaria de estar passeando por aí, tomando água de coco na praia, né? Mas o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá esse ofício como trabalhador da seara dentro da obra dele. E ai de ti se recusar o chamado, né? Eu, por exemplo, eu tenho obrigação com Deus porque eu fui ungida missionária e eu comecei a trabalhar demais. E eu fui parar na cadeira de rodas por causa disso. Então o Senhor falou assim: não te chamei para você ficar trabalhando, eu te chamei para você fazer a minha obra. E da mesma forma que Ele me colocou na cadeira de rodas, Ele me tirou. E eu entendi que quem me capacita para trabalhar ou não, quem me dá o fôlego de vida, quem me dá força é o Senhor. Então tudo é dele, tudo é para Ele. Toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Então a gente tem que honrar o nosso chamado, honrar a nossa missão, porque Deus nos capacita, Deus nos chamou para isso. Então essa manhã eu quero trazer essa palavra para vocês, né, que de repente está em casa se sentindo fraca, mas que o Senhor tem um chamado, tem uma promessa na sua vida. Se coloca na posição, porque a palavra de Deus fala que enquanto nós fazemos a obra, né, o Senhor cuida dos nossos. Enquanto que a gente está atendendo o chamado do Senhor, Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. A ordem é para marchar. Então não se sinta inferior. Eu sou assim, eu sou assado. Os grandes homens de Deus também, quando receberam seus chamados, eles também colocaram desculpas. Por exemplo, Jeremias falou que era uma criança. Isaías falou que isso é dobro de língua, né? Cada um colocou uma desculpa, né? Uma situação, porque não existe ninguém perfeito, não existe ninguém perfeito nesse mundo. Mas se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos estar mais abertos, com o coração aberto, né? Porque nós vivemos o tempo da graça, nós estamos vivendo no Brasil o tempo da graça, onde culturalmente as mulheres têm avançado. Culturalmente a gente tem vida de estatística apontando a mulher como indo além, né, das capacidades que ela permite, né, abrindo horizontes, não é? E culturalmente lá o judaísmo é dessa forma. Mas nós vemos que pela graça o Senhor
abençoo tanto homens e mulheres e chama tanto homens como mulheres para a sua obra. Amém? Então, não pare, nem te esconde, eu serei contigo por onde quer que andares, mulher valorosa. Levanta-te, põe de pé e vamos fazer a obra do Senhor, porque Jesus está às portas e carece que a gente venha fazer a obra do Senhor. Amém, amados? Então, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Eu vou estar orando pelos pedidos de oração. Vamos estar orando pelas pessoas que entrarem em contato conosco essa manhã. E vamos entregar tudo para o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te entrego, Senhor, esses pedidos de oração, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, essas pessoas que entraram em contato conosco, colocando situações das suas vidas, Senhor, no altar. Pai, a fé delas está em Ti, Senhor. Então eu te peço, Senhor Jesus, que Tu venha, Senhor, abençoar a vida delas, Senhor. Que Tu venha entrar, Senhor, com providência, Senhor, na área dessas vidas dessas pessoas, Senhor. Seja aquela qual for, se é um processo na justiça, se é casamento, restaura casamento essa manhã, Senhor. Liberta essas pessoas que estão em bolo de Satanás, Senhor. Tira a escama dos olhos para que vejam. Toma ele nas suas mãos. Meu Deus e meu Pai, abençoa a vida de cada um. Eu, meu Deus e meu Pai, te peço, Senhor, que seja com todos essa manhã, que hajam sinais, que hajam testemunho na sua casa, Senhor, para a edificação da fé do seu povo. Toma o pessoal da rádio nas suas mãos, Pai. Toma todos nas suas mãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Passar aqui para meu esposo que coordena com a minha oração.